Muito bem, vamos nessa. Turma, é o seguinte, começamos aqui o nosso encontro sobre a prova da CAF. Como já disse a vocês, vamos fazer um verdadeiro raio-x da prova aqui e vamos entender exatamente como funciona, né, a mentalidade da banca. Né? O que está por trás, né, da mente do elaborador das questões, o que ele exige de você e que tipo de questão pode ser formulada a respeito de cada livro, tá certo? Conforme já havia sido anunciado também no nosso grupo do WhatsApp, para a galera que ainda não assinou, vai ter à disposição hoje aqui um material muito importante, que é a tabela de revisão inteligente. Tá? Ele vai ser disponibilizado exclusivamente para quem está aqui ao vivo no sábado, tá certo? Então, sei que pode ser que alguém, né, tenha algum motivo muito sério para não estar aqui hoje, uma aula, alguma coisa assim, mas via de regra, né, eu vou beneficiar, evidentemente, aqueles que mostram o quê? Comprometimento, né? A aprovação em medicina não se faz apenas, né, com o pensamento positivo, você tem que ter comprometimento. E isso, né, é algo que vocês já demonstraram estando aqui agora, às 8 horas da manhã de sábado, para acompanhar essa aula aqui. Prometo que ela vai ser muito valiosa, que ela também vai ser bem objetiva, então vamos começar. Turma, quem ficar até o final, então, vai ter acesso a esse material precioso aí, e os assinantes do curso, eles já, né, automaticamente já têm acesso a todos os materiais, tá? Mas essa tabela inteligente de Insubmissas Lágrimas de Mulheres vai ser hoje aqui gentilmente disponibilizada para aqueles que estão aqui ao vivo e ficarem até o final dessa aula, beleza? Então vamos lá. Galera, justamente começamos pelo Insubmissas Lágrimas de Mulheres, né? Esse é o primeiro, né, livro a ser analisado aqui, porque foi a primeira questão da prova da CAF do vestibular de verão, né? Esse vestibular que é denominado ali 2024-1, né? Quer dizer, é para o ingresso em 2024. Então, agora nós estamos no chamado vestibular 2024-2, né? Que é o vestibular de inverno, ok? Então, nós vamos fazer o vestibular 2024-2. Bom, nessa questão 2024-1, olha só, em Submissas Lágrimas de Mulheres. Eu diria a vocês que nós tivemos aqui uma questão problemática, tá? E essa foi, infelizmente, a prova 2024-1, uma prova com algumas ambiguidades, com alguns problemas, tá certo? Então, a gente não pode deixar de fazer essa observação aqui, todavia, nós precisamos trabalhar mesmo com os problemas que a prova eventualmente apresente, tá? Então, olha só, questão número 11, com relação à obra Insubmissas Lágrimas de Mulheres de Conceição Evaristo, é correto afirmar, tá? E tradicionalmente a CAF tem as suas 4 alternativas, e eu queria fazer uma observação para vocês aqui, tá? Antes da gente começar a analisar a questão. Vocês já viram que, para quem já fez alguns vestibulares anteriores da CAF, por exemplo, para quem já analisou provas anteriores até no estudo, né? De repente, eu estou fazendo meu primeiro vestibular, ou vou fazer pela segunda vez. Mas tem provas um pouco mais antigas, que você pode já ter visto pela prática, né? Pelos exercícios que você fez, em que a gente tinha aquelas questões do tipo, relacione as colunas. Aquele tipo de questão numa prova para 4 alternativas, ABCD, acaba ficando muito fácil, fica dado, né? Fica muito elementar, porque as combinações possíveis são poucas, e aí mesmo que você não saiba todos os itens que estão ali, você consegue preencher, né? Às vezes até sabendo uma, né, das afirmações, ou sabendo um dos itens que está colocado ali, você consegue resolver, compreende? Então, aquelas do tipo, relaciona as colunas, 1, 2, 3 e 4, isso tem aparecido menos ou não tem aparecido na prova da CAF. Você vai observar que nessa prova nós não tivemos nada disso. É simplesmente você pega um livro e faz objetivamente algumas afirmativas, né? Está certo ou errado, e deu. Então, quer dizer, por que que isso aconteceu? Né? Essa é uma mudança recente na prova. Porque se está trabalhando com a ideia de um grau de competitividade maior. Você está trabalhando com a ideia da necessidade de fazer uma prova difícil. Você vai perceber nitidamente nas 4 questões que nós vamos avaliar aqui que os caras até pesaram tanto na mão que eles mesmos até se atrapalharam um pouco nas questões, certo? Na tentativa de fazê-la difícil, tá? Eu quero que você leve em consideração o seguinte, a gente falou em comprometimento aqui agora de manhã cedo, né? Então, o que que acontece? É preciso que você também tenha esse comprometimento, né, no sentido de conhecer a prova e no sentido de batalhar cada ponto. Porque é muito triste a gente chegar lá, depois pô, né, eu fiz 2 em literatura, né, e faltou, de repente, um acerto, faltaram 2 acertos para eu passar. Não, você tem que fazer os 4. A gente tem que fazer 4 em 4. Justamente por esse grau de competitividade cada vez maior, né,
Acho que o projeto Universidade Gratuita, ele acentua também isso, né? Então, o que acontece? Você passa a ter meio que uma obrigação de gabaritar literatura, por exemplo, tá? E se você conhecer bem o modelo de prova, você vai perceber o quê? Que essa prova, ela vai, dentro da prova de língua portuguesa, compor a sua pontuação, né? A literatura, ela vai entrar na sua pontuação de língua portuguesa. O sistema de pontuação da CAF trabalha com desvio padrão. E aí você vai perceber que, em razão disso, a prova de língua portuguesa e literatura, né, acaba sendo uma prova que pontua mais. Né? Duas provas que costumam ter a maior pontuação, que acabam fazendo a maior diferença no seu score ao final, são a prova de português / literatura em primeiro lugar e a prova de física em segundo lugar. Tá? Então, essas disciplinas são disciplinas-chave para você ter sucesso aí na sua empreitada, na busca pela vaga na medicina. Tá? Evidentemente que eu não estou mencionando aqui a redação, porque a redação, sim, ela é o fator mais determinante. Mas se a gente for pegar um segundo fator decisivo, segundo fator decisivo, eu diria que é a literatura, né? Dentro da prova de português. Por quê? Justamente por conta de que nós temos ali apenas 4 questões, muito específicas, como você vai observar, e que pouquíssima gente consegue acertar. Esse é o lance. Você vai, né, colher assim, ó, uma pequena amostragem, né, de pessoas que conseguem gabaritar essa prova. É muito raro, tá? E é claro, né, que esse grupo seleto de pessoas que gabaritam a literatura normalmente passa pelo curso de literatura. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com comprometimento. Enquanto a maioria dos vestibulandos, né, e vamos dizer, a maioria não passa, né? Enquanto a maioria ela vai deixar para fazer o estudo das obras na última hora, não vai se dedicar ao estudo das obras, a maioria está refém de um sistema chamado cursinho. Né? O cursinho pode ser um grande aliado seu, mas se você fica somente com ele, eu diria que você está numa situação, né, vamos dizer, prejudicada. Né? Porque o cursinho, ele tem uma espécie de formatação padrão, meio genérica. Não é? Então, o que acontece? O cursinho ele acaba deixando a desejar em algumas coisas. E eu diria que o grande calcanhar de Aquiles do cursinho é a literatura. Aliás, essa é a razão pela qual eu estou aqui. Né? Porque, veja, todo ano muda o programa de leituras obrigatórias. A apostila do cursinho, se você for observar bem, quem conhece bem o cursinho sabe disso, não muda. Né? Até às vezes as aulas dos professores não mudam. Quem, né, tiver o infortúnio de ter de assistir 2 anos ou 2 semestres em um mesmo cursinho, já deve ter a percepção de que até as piadas elas são iguais, são as mesmas, elas se repetem. Só que quando a gente chega numa matéria como literatura, as questões de literatura elas são sobre livros que estão mudando o tempo todo. O programa de literatura não se repete. Daí acaba caindo a máscara, né? Tipo assim, você não tem como ter um professor dando há 10 anos a mesma aula, porque muda tudo. Ou a gente encara isso com seriedade, com comprometimento, ou simplesmente vai ser uma enganação, como acaba sendo para 90% dos vestibulandos. E é por isso que 90% vai errar muitas questões em literatura. Você pode estar no grupo seleto aí, né, dos menos de 10% que conseguem fazer realmente uma prova de literatura em alto nível. Né? E isso passa por uma preparação específica. Isso passa pelo nosso curso de literatura. Tá? E isso começa aqui. Isso aqui é um marco na sua trajetória para você começar, né, a construir a sua aprovação. E a gente vai construir isso rapidamente, porque a gente tem aí agora menos de 90 dias para fazer isso. Eu vou disponibilizar para vocês, caso ainda não tenham conseguido pegar, o cronograma das obras literárias, certo? Esse cronograma, né, ele vai te dar uma sequência perfeita para o encadeamento das obras e a percepção de como você está evoluindo. Esse cronograma ele tem uma dosagem dos conteúdos de acordo com a necessidade que você tem, né, de assistir aulas por mais tempo. Por exemplo, o livro do Drauzio Varela é um livro extenso. Não porque ele seja tão mais extenso do que os outros, mas porque ele se fragmenta em muitos episódios. Né? É uma narrativa episódica. Então você vai perceber que tem, né, dezenas de capítulos curtos falando sobre assuntos diferentes que você tem que saber. Pega a última questão da prova ali, a gente vai ver. Falava, por exemplo, sobre a dor alheia, que era um capítulo. Compreendeu?
Ah, em A Dor Alheia, blá, 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 blá. E aí você tem que saber sobre aquele capítulo. Então, tem livros, e eu diria a você, né, que são mais perigosos, são esses que se fragmentam em vários textos. São Em Submissas Lágrimas de Mulheres e o do Drauzio Varela, principalmente. Né? Então, tem que tomar cuidado com essas obras. E a gente tem aqui as ferramentas certas para você trabalhar isso. Tá? Mas, enfim, a ideia é você precisa ter, né, uma preparação, então, que seja bem capaz de dar conta desses detalhes, dessas especificidades. O cronograma é uma ferramenta interessante para você dosar os conteúdos, saber, né, quanto tempo você tem que ter de aula, de exercícios ali sobre cada livro, de acordo com as demandas que vão surgindo, tá? Fazenda Modelo é um livro mais trabalhoso também por conta de enredo e muitas personagens, né? Então a gente também vai ter que tomar um cuidado. Eu vou dizer a vocês que esse talvez seja o programa de leituras mais difícil que a ACAF já teve, por trazer um livro de contos, um livro de crônicas e um livro de enredo complexo, uma novela que é Fazenda Modelo. Então você tem um programa mais trabalhoso, talvez, do que os programas anteriores, tá bom? Mas nada que a gente não consiga resolver. Tudo aqui já está pronto, as ferramentas todas estão prontas, e é bom que seja assim. Porque se a coisa fica muito fácil, o que acontece? Isso vai premiar quem está dormindo agora. Vai premiar quem, em vez de estar nessa aula aqui agora, está tirando um soninho. Não é essa a ideia, né? Eu acho que você está, né, comprometido e é justo, né, que a prova também, ela de alguma forma valorize, né, essa necessidade de você ter profundidade nos conteúdos, de ter estudado, de ter se preparado, e eu acho que isso é justo. Então vamos nessa. Galera, primeira questão então, como eu tinha dito a vocês aqui, ó, a primeira questão é sobre Insubmissas Lágrimas de Mulheres, tá? Então olha só, é correto afirmar. Sempre bom ficar ligadinho, porque tem questões que pedem a incorreta, né, como aconteceu, por exemplo, na questão sobre Paulicéia desvairada e tal, né? Então você tem que ficar ligado, né? Primeira coisa, ler o enunciado com bastante atenção, porque às vezes uma falta de atenção, uma simples falta de atenção, um pequeno lapso, que é não perceber se a questão está pedindo correto ou incorreto, acaba, né, minando o esforço de um semestre inteiro de preparação, às vezes de um ano inteiro de preparação. Né? Isso é uma sabotagenzinha, né, que você tem que tomar cuidado, beleza? E acontece com frequência. Ah, a pessoa não se ligar que era para marcar correto, era incorreto e marcou correto, tá certo? Sem falar no diabo do passei errado no gabarito e tal, que é um negócio que você tem que pensar, né, com bastante cuidado. Se isso aconteceu com você, tá, aconteceu mais de uma vez e tal, te liga, porque aí a gente não está só na questão cognitiva, não é só aqui, né, no entendimento da matéria, né, mas talvez seja aqui, né, e aqui na questão emocional, na questão de você precisar fazer uma preparação em termos, né, de evitar os seus sabotadores, tá bom? A gente tem a psicóloga do curso, que é a Fernanda, que pode também dar uma ajuda para vocês nesse sentido. Quem precisar, né, de preparação emocional também e quiser saber mais sobre isso, pode mandar mensagem para mim no privado, que eu, né, encaminho você para esse trabalho, tá? Porque às vezes me assusta bastante perceber que o vestibulando talvez ele não esteja conseguindo a sua aprovação, não é pela questão de conhecimentos, mas é porque chega na hora da prova ele não performa como ele performava no simulado. Chega na apostila, no simulado, ele, né, faz 80%. E chega na hora da prova, ele faz 50%, 60%. O que aconteceu? Né? É óbvio que não tem a ver com conhecimentos, tem a ver com o fator emocional. E aí tem gente que não está trabalhando isso e acaba ficando também, né, travado nessa etapa do vestibular. Ninguém merece, né, galera? Vamos superá-la então, vamos nessa? Galera, resolvendo a questão então. Letra A. A obra é composta por uma série de contos, nos quais a autora cria personagens e inventa diversas histórias de vida, as quais representam a condição feminina na sociedade. Tá? O que acontece? Essa afirmativa aqui, eu honestamente vou dizer para vocês, eu considero ela correta. A CAF não considerou correta. Tá? E vamos explicar aqui qual foi a divergência que aconteceu. Né? Essa questão aqui ela foi uma questão muito problemática, certo? Porque assim, ó, a letra A está dizendo que a obra é composta por uma série de contos. Vamos fragmentar tudo para entender direitinho? É uma série de contos? Sim. Nos quais a autora cria personagens e inventa diversas histórias de vida. A questão aqui é essa. Né? É dito no prefácio, né? Que a autora ela se baseou, né, em histórias verídicas. Mas também é dito no mesmo prefácio, né, que essas histórias contadas aqui elas passam a ser uma invenção.
Inclusive, tem um momento em que a narradora, se dirigindo a uma personagem chamada Líbia Moirã, ela diz assim, né? Líbia, conta para mim a sua história. Aí a Líbia diz assim, não vou contar. E aí a narradora diz assim, conta alguma coisa para mim que eu mudo. Eu invento, Líbia, eu invento. Né? Então, quer dizer, ficam vários momentos no livro em que você tem a nítida percepção de que a autora se baseou em histórias reais, mas a partir delas inventou histórias. Os nomes das personagens, inclusive, não são, evidentemente, uma correspondência real a pessoas, né, reais. Os nomes são inventados. E a própria história pode ser baseada numa história real, mas vai ter também vários elementos de ficção, de invenção, tá bom? Então, acho que a prova ela foi um pouco imprecisa aqui, né? Nisso, acho que é um detalhe também mais subjetivo na compreensão da obra, e, portanto, a letra A é uma alternativa problemática, porque muitas pessoas podiam considerar correto, né, o que está escrito aqui, quando diz que ela inventa histórias e cria personagens. De uma certa maneira, ela fez isso, né? Então, eu sinceramente não considero errado o que está na letra A. Mas, bom, de fato, as letras B, C e D, elas vão, né, nos trazer aqui outras perspectivas para a gente analisar. Então, vamos olhar com calma. Letra B. As histórias reunidas na obra são contadas na perspectiva de diferentes mulheres em primeira pessoa. Já está errado. Deixa eu te mostrar o raio-x da prova para você entender aqui. Olha só. Isso aqui é o raio-x da prova, raio-x da questão. A letra A, ela exigia uma compreensão sobre o todo do livro, sobre os temas, as questões das mulheres, né, e tal, e a compreensão crítica do texto, tá? Beleza. A letra B, de novo, ela envolve a totalidade da obra. Isso é muito interessante, isso aqui é um padrão da prova. O que acontece? Você não tem um trechinho ali, você já reparou nisso? Volta na questão e vê, cadê o trechinho? Sabe? Quem faz UFSC, por exemplo, tem um textão lá, e muitas vezes até a resposta, algumas respostas podem estar no textão, podem estar no trecho. Né? Enem, a resposta está no trecho. A CAF, ou você leu o livro, estudou ele, ou você não tem o que fazer. Porque é isso. Ou você chuta. Porque não tem trechinho para te ajudar. Para você se escorar, para você tentar lembrar alguma coisa. Não. Simplesmente é isso. É seco. Você precisa ter a compreensão da obra como um todo. Tem que lembrar. As histórias reunidas na obra são contadas na perspectiva de diferentes mulheres em primeira pessoa. E aí, olha só, entrou aqui mais um detalhe. Eu tenho que me lembrar quem é que conta as histórias. Né? Você vai perceber que é a figura de uma narradora que se identifica com a própria escritora. Né? Então, as histórias não são narradas por diferentes mulheres em primeira pessoa, né? De forma a ocultar a figura da autora. Não, a figura da autora aparece o tempo inteiro ali como narradora. Tá bom? Mas isso também envolve um outro elemento que é foco narrativo. Né? Só que caiu bastante aqui nas questões sobre Em Submissas Lágrimas. É bom você lembrar disso para o próximo vestibular, e é bom você ficar atento para outros livros também, em que existe essa questão de foco narrativo. Principalmente no livro que não caiu no vestibular passado, que é O Vendedor de Passados. É isso mesmo, também faz as contas comigo aí, né? São 5 obras, tem 4 questões. Tendência é que ou eles façam uma questão comparando 2 obras para não deixar nenhuma de fora, ou deixem uma de fora. Eles vêm, né, optando por deixar uma obra de fora, tá? Então, o que acontece? Vendedor de Passados ficou de fora no último vestibular. O que a gente vai precisar fazer agora? Né? Caprichar bastante no Vendedor de Passados. E o Vendedor de Passados é um livro que também tem esse elemento aqui de foco narrativo. Muito importante que você tem uma osga que narra, que é o eulálio, né? Uma espécie de lagartixa que narra. Né? E não é só isso. Você vai perceber também que tem uma mudança de foco narrativo no final do livro Vendedor de Passados. E a CAF é uma prova detalhista ao extremo. Pega o detalhe do detalhe do detalhe. Então já dá até para imaginar uma questão mesmo feita sobre o Vendedor de Passados, envolvendo foco narrativo esse ano, certo? E inclusive trabalhando a ideia de mudança de foco narrativo no final do livro. Porque depois que a Osga, né? Bom, não vou dar spoiler para ti, mas eu vou dizer que tem uma mudança de foco narrativo no final. Que nós temos um capítulo chamado Félix Ventura começa a escrever um diário, tá? Cara, eu tô assim, ó, já enxergando essa questão. E olha que a gente é bom aqui de antecipar questões, tá? Isso acontece bastante para quando a gente faz juntos aqui as nossas revisões, os nossos exercícios.
várias vezes a gente acerta em cheio. Então, eu já queria, logo de cara, dizer para você, atenção para o livro Vendedor de Passados. Ele não caiu no último vestibular, ele estará na próxima prova, e o aspecto fundamental para acertar essa questão é foco narrativo. É quem narra, como narra, e se tem mudança de foco narrativo no livro em algum momento. Tem, tá? Tá dado uma dica de ouro. Só isso aqui já valeu você ter acordado às 8 horas da manhã, tá? Livros em PDF, vou colocar lá no grupo para vocês, tá, galera? Vou reunir os PDFs e vou lançar lá no grupo para todo mundo, então. Combinado? Nos nossos 2 grupos aí, porque tem o grupo dos assinantes, tem o grupo aberto, né? Eu vou colocar nos 2 grupos, beleza? Quem está no grupo aberto quiser entrar para o grupo dos assinantes, eu vou hoje também mostrar para vocês uma condição muito especial para vocês não perderem mais tempo e começarem logo de uma vez a fazer uma jornada de comprometimento com gabaritar literatura, que vai fazer toda a diferença no final das contas, né? A gente já sabe disso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem perguntas aqui. O Bruno tinha perguntado antes. Você acha difícil eles perguntarem cada conto em Submissas Lágrimas? Aí é que tá. Aqui, ó. Bruno, a boa notícia, ou a má notícia aqui. Na próxima prova, enredo. E o que eu quero dizer com enredo? Se são vários contos, você tem que saber o enredo de cada conto. Pode acontecer isso? Não só pode, como é muito comum acontecer. E como a prova da ACAF no último vestibular, ela focou mais nas questões estruturais do livro, foco narrativo, o livro como um todo, e não fez nenhuma questão do tipo, no conto Mary Benedita, a protagonista, né, não se identifica com o ambiente familiar, busca sua identidade como artista. Pode cair assim? Resposta: sim. Mais do que isso, eu vou dizer para você, Bruno, e para vocês todos que estão aqui me acompanhando. Vai cair assim. Porque a questão anterior, ela foi uma questão geral sobre o livro. Questão do último vestibular. Não dá para fazer uma questão igual. Não dá para fazer uma questão repetitiva em relação ao vestibular anterior. Então, o que eles vão fazer agora? Eles vão pegar o detalhe do enredo. Quando eu digo enredo aqui, é saber cada conto, fazer a associação entre o título do conto, né, que é o nome da personagem, né, e o tema, o que acontece ali, certo? Ah, professor, mas como é que eu vou me lembrar de cada conto? Assim, a tabela de revisão inteligente. Isso aqui é um material valiosíssimo, inclusive para você fazer aquela revisão até no dia da prova, se você quiser. Porque não é trabalhoso, é resumir um livro de 150 páginas em 3 páginas. 3 páginas na horizontal, assim, que nem está aqui, né? Simplesmente é isso. E ainda vou dizer mais. Eu posso selecionar com você quais são os contos que têm mais chance de aparecer na prova. Né? Se a gente vai fazer no nosso curso, eu vou mostrar para vocês quais são os contos que são a cara da ACAF. Tá? A gente conhece os padrões da prova também. Beleza? Então, pessoal, a tabela de revisão inteligente, essa que está aí, eu vou disponibilizar para vocês aqui, hoje, no chat da nossa aula ao vivo, de modo que só quem está ao vivo vai ter acesso. Para os assinantes do curso é diferente, porque, né, enfim, vai ser disponibilizado na pasta materiais ali também e tal. Beleza? Aí todo mundo vai poder pegar não só essa, mas todas as outras tabelas. Esse ano nós vamos fazer tabelas inteligentes para todos os livros, hein? Olha só que legal. Todas as obras terão tabela inteligente. E no final do curso haverá o Memorex das obras literárias. Combinado? É isso. Então, turma, respondendo definitivamente a pergunta do Bruno, a chave de ouro para você resolver a questão desse livro no vestibular que você vai fazer agora é isso aqui. Você fazer a relação aqui, por exemplo, entre o conto, Aramides Florença. Ah, quem é Aramides, né? O significado do nome, tá? As palavras-chave que tem os temas, ó. Tá tudo aqui. Se você tem uma lembrança legal do texto, você nem precisa pegar a análise aqui. Você vai direto nas palavras-chave ali pertinho da prova só para ter uma lembrança rápida. Beleza? É isso. Esse material é muito valioso, certo?
Devia vender ele, sei lá, cara. Pô, não vou nem precificar, né? Mas eu vou disponibilizar essa tabela gratuitamente para vocês ao final dessa aula, para quem está ao... Beleza? E aquele detalhe, né? Todos os livros esse ano, para todos eles, para cada um deles, eu vou fazer uma tabela como essa. Na verdade, já tem elas prontas, tá? E eu vou disponibilizar para os assinantes do curso. Beleza? Bom, voltando ali na questão, né, do livro. Então, a letra B falava de foco narrativo. A letra C, a voz da autora é explícita nas narrativas reunidas no livro. Sim, a autora se posiciona, ela aparece no livro, inclusive, entrevistando as mulheres, certo? Refletindo sobre como, né, como era aquela mulher com quem ela estava conversando. Então, a autora, ela se manifesta como narradora e até mesmo como personagem interagindo com as mulheres com as quais ela está conversando, entrevistando e tal, certo? Então, a voz da autora é explícita nas narrativas no livro, sua presença aparece intercalada nas histórias e no papel da narradora personagem e da narradora observadora. Perfeito. É isso. Essa está correta. Resposta letra C. O que está sendo de novo colocado aqui? A totalidade da obra e a questão do foco narrativo. De novo, saber como é que se posiciona o narrador no livro. Tá? Como eu já disse para você, cara, que fique bem fixado. Se a questão do foco narrativo aqui foi muito importante, a questão do livro como um todo, aquela questão mais geral sobre a obra, como vai ser a próxima questão? Uma questão específica. E talvez não seja sobre um conto, talvez cada alternativa faça uma afirmação sobre um conto diferente. E uma delas esteja correta. Aí, de novo, vou dizer, aí entrou a tabela de estudo inteligente da obra. Compreendido? Bom, então, a letra D, ela fala sobre o título. Vê comigo aqui. Galera, no chat aí para ver se vocês estão vivos. Contem aí para mim. Se vocês estão bem acordados e tal. Quem fez essa prova no ano passado? Só para saber. Quem fez essa prova no passado, bota aí. Eu. Beleza, Laura, Luana, Lucas, Isabela, Nina, Luísa, Carlos. Foi muito rápido aqui. Alguém passou. Dayan. Beleza. Então, bastante gente fez ela. Alguém aqui presente não fez a prova? Carol, Júlia. Ok. A Alana. Ok. O Bruno. Vamos dizer que está equilibrado aí. Pela minha leitura aqui, eu vi que tem uns 65, 70% já fizeram, 30% não. 30, 40. Mas vamos lá. Cara, assim, ó, vou perguntar, já sei que muitos de vocês têm noção sobre isso. O título da obra remete à escolha da autora de representar exclusivamente experiências de momentos dolorosos, violências, pobreza e preconceitos sofridos pelos personagens. Por que está errado isso aqui? Tem uma palavra aqui que deixa esse enunciado errado? Qual é? Vamos ver se você está ligadinho aí. Obrigado, Nina. Muito bom. Excelente. Uhum. A gente deve tomar cuidado, né, com generalizações quando vamos fazer provas objetivas, né? Então, essas palavras todos, sempre, nunca, né? Exclusivamente, somente, tá? Elas são perigosas, né? Então, aqui está dizendo que ela representa exclusivamente experiência de momentos dolorosos, só que não é verdade, né? E isso, Bruno, em alguns contos, a gente pode ter um enfoque diferente, né? É isso aí. Tem conto que tem uma perspectiva mais positiva. O último conto, inclusive, do livro, né? Ele tem uma história de amor, né? De superação das barreiras sociais. Então, quer dizer, tem momentos em que a gente tem, sim, realizações das personagens, né? O conto da Mary Benedita, por exemplo, não tem uma tragédia, nada disso, né? Então, é isso. É... Uhum. Eu também, Bruno, porque a letra A, ela tem uma informação que a gente, como eu disse a vocês, pela própria leitura do livro pode considerar correta. Quando a narradora diz eu invento, e no próprio prefácio, quando a autora se manifesta enquanto autora mesmo, dizendo, né, que a história contada ela acaba
sendo uma invenção, ela usa o termo invenção, tá? A história contada é uma invenção, porra, tá escrito no livro que é uma invenção, mesmo que seja baseado em fatos verídicos. Então, a letra A, ela tá correta, e a CAF considerou errado, porque ela parte da ideia de que tudo aqui é verdade. Questão defeituosa, né? Mas, enfim, pessoal, eu não vou me ater muito no defeito dessa questão, né? Porque isso já passou. Agora a gente tem que encarar o que vem pela frente e, claro, evidentemente que a própria banca, né, levou muita crítica por isso, né? Pode observar que o que eles tiveram de responder de recurso não está no mapa. Foi um negócio absurdo, né? Então, a tendência, inclusive, é que isso modele uma outra forma de questão para esse vestibular, né? Que eles, ao invés de ficarem fazendo interpretações genéricas sobre o livro, que eles peguem aquilo que geralmente a ACAF costuma cobrar mesmo, que é o quê? O enredo dos pontos. Porque aí não tem erro. Ou aconteceu ou não aconteceu, não é uma interpretação sobre, sacou? Então é isso aqui, ó. É isso aqui, é o enredo de cada conto. Pode ter certeza que vai ser assim no próximo vestibular. E quem tiver preparado sobre isso aqui vai resolver e vai gabaritar. Beleza? Então vamos lá. Turma, na sequência, nós vamos falar sobre. Aqui está o cupom, tá? De desconto, para quem quiser aproveitar e fazer a sua matrícula já e não perder mais tempo, porque a gente tem menos de 90 dias, né, para fazer o estudo de livros que eu disse para vocês são bem trabalhosos. Então, o cupom é de 20% de desconto para quem aproveitar, né, durante a nossa aula hoje, tá? E se você depois, né, quiser conversar comigo sobre fazer no Pix, alguma coisa assim, eu posso dar um descontinho um pouquinho maior e mandar uma mensagem no privado para mim. Se não, é isso aqui, é esse cupom 20% durante a nossa aula, tá bom? Quero gabaritar. Galera, seguinte, Drauzio Varela, tá? Outro livro que é mais recente no programa, ao lado de Insubmissas Lágrimas, né? Foi o tema da questão de número 12, sobre o exercício da incerteza de Drauzio Varela. É correto o que se afirma em, tá? Vamos lá. Muita gente reclamou dessa questão aqui, mas foi super bem trabalhado isso. No nosso curso a gente batalhou bastante para que vocês compreendessem uma coisa aqui. Esse livro, ele não é uma biografia convencional, né? Em que o cara vai apresentando os fatos da vida dele numa sequência cronológica do nascimento até a velhice, né? Não é assim, porque ele é um livro de memórias que tem um caráter autobiográfico e que acaba trazendo para a gente também uma ênfase maior na experiência médica. Ou seja, ele acaba, apesar de trazer elementos da sua infância, das suas relações familiares, ele acaba priorizando o quê? Né? A vivência enquanto médico. E as questões de interesse científico do autor, né? Os aprendizados da prática profissional, as reflexões muito importantes sobre ética médica, certo? Isso aparece muito mais no livro. Quero que você tenha um olhar muito especial para esse livro, porque, afinal, você está fazendo uma prova para, né, se tornar um estudante de medicina. Uma prova para você, muito em breve, se tornar médico. Né? Então, a prova ela também tem apresentado uma outra inovação, que é se tornar uma prova mais voltada para a temática médica. Isso na redação, né? Isso nas próprias questões, na escolha do livro. Esse livro aqui foi escolhido por isso. É um livro que tem a ver com a temática médica. Então, eu quero que você fique atento para isso. Inclusive para a redação, né? A gente antes tinha muito aquela coisa de redação falando de questões políticas, de esquerda e direita, falando de questões ambientais, e de repente você parece que está com uma prova mais com a cara de prova de medicina, né? Então, fica ligado nisso. Os temas, inclusive, podem acabar, né, saindo de dentro desse livro, tema de redação. Tá? Pode acabar surgindo alguma coisa, ou pelo menos o livro pode te ajudar em alguma coisa, relativa à ética médica, por exemplo.
Você viu que no último vestibular tinha uma das propostas muito específica, falava sobre cirurgia robótica, né? A outra falava sobre a exposição ao sol, benefícios e malefícios, né? Então, quer dizer, você pega que são questões relacionadas à saúde, tá? E o livro tem muitas coisas importantes aqui. Algumas delas, inclusive, podem estar relacionadas a aspectos políticos que a CAF sempre gostou de abordar. Por exemplo, a questão do SUS, né? A política de saúde pública no Brasil. Cara, tem muito material aqui. Esse livro, eu vou dizer para vocês assim, ó, é uma pergunta muito recorrente, tá? A pessoa sempre pergunta para mim, professor, eu preciso ler os livros para fazer a prova. Eu diria a você o seguinte, as aulas do curso, elas são muito imersivas, né? Então, você assiste a aula, você já está pronto para fazer essa prova, né? Como se você tivesse lido o livro. Agora, não estou dizendo para você não leia o livro. Ler o livro, né, não é uma obrigação para gabaritar a literatura, mas eu diria que acaba sendo, né, um grande benefício para você se sentir mais dominante desse repertório sociocultural. Então, se você tiver que escolher um livro para debulhar e ler, né, esse livro é O Exercício da Incerteza, do Drauzio Varela. Tá? Se você puder ler todos, você faz muito bem. Se você não puder ler, mas quer gabaritar literatura e quer ter certeza de que pode gabaritar, assista às aulas, faça todos os exercícios das nossas propostas aqui, que você vai estar muito mais do que preparado para isso, tá bom? Galera, seguinte. Letra A. Ao abordar a dor alheia, o autor reúne experiências pessoais, relatos de pacientes e a história da medicina para alertar contra a complacência médica em relação ao sofrimento dos pacientes. Galera, olha só, foi específico, foi um capítulo, né? E é estranho. A prova da CAF é cheia de pegadinhas. O que é complacência? Ser complacente é ser condescendente, é ser tolerante, é aceitar aquilo, né? Tipo assim, eu tô de boas com a dor alheia. Seria isso, né? Eu sou complacente com a dor alheia. Aí você lê um enunciado que diz que, né, a experiência do Drauzio Varela mostrou, né, acabou alertando contra o quê? O fato de que existe esse fenômeno da complacência médica em relação ao sofrimento dos pacientes. Tem médicos que são complacentes. Tem vários episódios que o Drauzio coloca de maneira muito crítica, muito indignada, né? De ver, por exemplo, no corredor do hospital, aí chegar o médico e dizer assim, né, você tem dor? Mas você não pode estar sentindo dor agora porque já foi operado, né? Isso vai estar na sua cabeça, vira as costas e vai embora, deixa o paciente ali agonizando. Dias depois, se comprovou que o paciente tinha tido um problema decorrente da cirurgia, né? E que ele estava assim sentindo dor. Quer dizer, o médico que não ouve o paciente, que não percebe o paciente, que não respeita o paciente, né? Que desconsidera a dor do paciente. Então, tem muitos episódios. E o Drauzio ele coloca isso de maneira crítica. Então, a letra A ela está correta. E a letra A, ela pega o quê? A totalidade do livro, que tem alguns episódios em que o Drauzio alerta para isso, não só nesse capítulo. Ele fala do enredo, especificando um capítulo do livro, né? E ele, claro, coloca essa leitura crítica do texto. Quem entendeu o livro como um todo sabe que existe uma tendência do Drauzio a ter uma abordagem mais crítica a respeito da atuação médica no que diz respeito a questões éticas. Então, a letra A está correta. B. Você não imagina, filho, quanta gente morreu aqui no Brasil. O trecho refere-se a mortes provocadas pela pandemia de 2020 no bairro em que o autor passou sua infância. Galera, a leitura do livro. Lembrar daqueles capítulos iniciais, certo? Porque quando fala de gente que morreu no Brás, isso aqui é um relato familiar. Você não imagina, filho, quanta gente morreu aqui no Brás, né? Isso aqui é o relato da avó falando das pessoas que morreram de gripe espanhola, tá? Então, é interessante porque a gente tem duas pandemias abordadas no livro, né? A pandemia da gripe espanhola, que está presente ali na memória familiar do autor, e a pandemia de Covid, na qual, né, o autor se viu aí atuando como profissional, né, da medicina, enfim, buscando, né, o enfrentamento desse problema que todos nós temos muito presente aí na nossa memória recente, como um trauma coletivo, que foi a pandemia de Covid-19, né? Mas, enfim, então, a letra B, enredo.
Contextualização histórica, porque ele falou do Brás, você não imagina filho, memória pessoal, tem que lembrar lá da gripe espanhola, tá? Então, assim, ó, queria destacar para você uma coisa importante. Na próxima prova, vai ser assim de novo. Vai ter questão de enredo, porque senão se esgota. Você pode pegar outros elementos do enredo para cobrar, que não esses que foram cobrados antes. É diferente daquela questão genérica do livro, que você cobrou umas coisas ali sobre o narrador e você não pode fazer de novo uma questão igual. Aqui, enredo, cara, você pode pegar N capítulos do livro e abordar questões de enredo diferentes. Vai ter enredo de novo. Estrutura do livro. Esse negócio de que o livro, por exemplo, ele pode ter alguns momentos que são não lineares, apesar de predominar um tempo cronológico, né? Que tem algumas lembranças, né? O primeiro capítulo ali, por exemplo, tem uma relação com o pai quando o Drauzio tinha passado no vestibular. Só que depois a gente tem uma volta no tempo. Essa questão da estrutura, do tempo da narrativa pode acabar aparecendo. Contexto histórico. Aí tem um fator importante que não caiu na última prova, que é uma das coisas marcantes do livro, que é o período da ditadura. Tá? Não caiu no último vestibular. Então, vamos dar uma focada aí. Beleza? Porque a gente tem alguns capítulos aí que abordam o contexto da ditadura e que não foram cobrados no último vestibular. Aqui você tem o Memorex, que é um benefício exclusivo dos assinantes lá no final do curso. Aí você vai ter alguns elementos sobre o livro que você não pode esquecer para resolver a questão. Livro de memória, 51 capítulos, né? Que a gente poderia ler cada capítulo como se fosse uma crônica. Memórias pessoais, profissionais sobre evoluções científica e tecnológica. Linguagem poética e científica e jornalística se misturam. Um outro elemento que não caiu, a linguagem do livro. Porque o livro ele não tem uma linguagem só científica, por exemplo. Tem momentos que tem linguagem poética, quando ele relata, por exemplo, a morte da mãe. Então tem uma mistura de diferentes linguagens dentro de um mesmo livro. Isso aqui também não caiu ainda, e é uma boa dica, certo? Há alguns aspectos temáticos importantes, como a defesa do SUS. E aqui alguns capítulos em destaque, como a questão os anos de chumbo, Boanerges, que é a parte da ditadura. Tá bom? Então, as dicas estão dadas aí. Letra C, o autor expressa sua perspectiva com relação aos diferentes papéis que homens e mulheres tradicionalmente cumprem em relação à saúde, valorizando a resiliência masculina. Quem leu o livro percebe que tem uma série de capítulos falando das mulheres, enaltecendo a força, a resiliência das mulheres. E, inclusive, né, tem um momento em que ele fala que é comum acontecer, por exemplo, os homens sempre chegam acompanhados de mulheres, né? É comum acontecer da mulher, da esposa, da mãe, da companheira, alguém está acompanhando ali, né, o paciente. Mas quando é uma mulher, a paciente, é muito comum que ela esteja sozinha. Ele fez essa abordagem ali. Então, quer dizer, ele faz aqui realmente um enaltecimento da força, da resistência das mulheres e dá uma alfinetada aqui também nos homens, tá? Quer dizer, faz uma crítica aqui a essa, muitas vezes, essa falta de empatia masculina, essa falta de sensibilidade, de companheirismo dos homens em relação às mulheres, por exemplo, tá? Letra D. O Exercício da Incerteza é um livro de memórias. Essa que foi a alternativa problemática para muitos vestibulantes que eu havia comentado, né? É um livro de memórias construído na forma de biografia, na qual cada capítulo remete aos anos específicos da trajetória de médico do Drauzio Varela. Cara, isso não está definindo bem o livro. É um livro de memória? Sim. Está na forma de uma biografia? Não exatamente. Né? Ele é um livro de caráter autobiográfico, mas não tem uma forma de biografia com capítulos em anos específicos da vida do fulano. Não tem isso. Aparece lá ano tal. Sabe como o livro da Carolina de Jesus, Corte e Despejo, que você tem a marcação do ano, por exemplo, que aconteceu? No caso da Carolina tinha o dia, né, o mês e o ano, que fazia daquele livro um diário. Mas aqui está sugerindo que a gente teria a marcação dos anos específicos, o que não acontece na obra, certo? E aqui só o cara tendo manuseado o livro mesmo, ou tendo assistido às aulas no detalhe, para se ligar disso. Tem a ver com a questão da totalidade da obra, de você ter manuseado o livro, de perceber a estrutura dele, de entender que o gênero textual aqui não é exatamente biografia, mas é, né, livro de memórias, tá? E outra, aqui está dizendo assim, remete
a anos específicos a trajetória de médico, mas tem episódios da vida pessoal, da vida, né, familiar, da infância. Então, quer dizer, esse enunciado ele está problemático ao definir o livro de forma imprecisa e incompleta, tá? Então, era isso. Fica atento aí, então, próxima prova, estrutura, né, do livro, mas principalmente questões como o enredo e o contexto histórico. No que diz respeito ao contexto histórico, atenção ali para nos anos de chumbo. Tem um capítulo chamado A Convocação, em que o Drauzio foi convocado a dar um depoimento numa delegacia do DOPS, certo? Isso tudo é importante. E não caiu na prova anterior. Tem que ficar ligadinho, tá bom? Galera, quem quiser ter acesso ao Memorex, esse não vai ser disponibilizado, né, a não ser para os assinantes. Então tem que fazer a sua assinatura do curso, beleza? A tabela de revisão inteligente ali que eu prometi para vocês do livro da Conceição Evaristo será disponibilizada ao final dessa aula para todos que estão aqui ao vivo, merecedores desse benefício, tá? Mas o Memorex ele é uma ferramenta incrível que sintetiza todas as obras, apontando o que tem chance real de cair em cada uma delas na véspera da prova, se você quiser, né? Na semana da prova para você fixar. Então, chama-se Memorex e está disponível no curso também, beleza? Galera, seguinte, Paulicedes Vairada, tá? Esse é um livro que poderia muito bem ter ficado de fora no último vestibular, porque é um livro mais antigo no programa, e eles colocaram novamente. Pode ser que não venha dessa vez, porque são 5 livros, 4 questões, né? Então, pode ser que o Pauliceia fique de fora. Ou Fazenda Modelo, tá? São os principais candidatos a não aparecerem, mas a gente não pode se descuidar. Lembra que eu te falei que tinha uma questão com alternativa incorreta? Tá ali, ó. São verdadeiras todas as alternativas, exceto, tá? Então você tem que ficar ligadinho nisso aí, tá bom? Letra A. Os poemas trazem várias referências à industrialização de São Paulo, fez com que a paisagem urbana rapidamente se modificasse e contrastasse com elementos rurais presentes na memória do autor. Sim. Sabe que você tem até, por exemplo, o rebanho. Tudo bem, ele usa o rebanho como metáfora, mas está no imaginário do poeta. Mas tem muitas cenas em que se contrasta mesmo ruas de chão batido com prédios novos, modernos, certo? Tem aquelas praças que foram construídas, por exemplo, tem um poema lá que fala do Anhangabaú, né? E tem o contraste do que era a paisagem nativa, depois, né, modificada pela construção daquela praça, né? Então, quer dizer, a gente tem ali do Parque do Anhangabaú, melhor dizendo, né? Então, quer dizer, o parque ele acabou sendo uma intervenção na paisagem, de modernização da paisagem, que outrora era uma paisagem interiorana, uma paisagem rústica, natural. Então, tem vários momentos do livro em que a gente tem, sim, essa percepção da mudança na paisagem. Você pensa Paulicedes, Vairada, São Paulo, e você pensa só em elementos urbanos, mas tem o contraste do elemento urbano com, né, esses elementos da paisagem natural, até mesmo elementos rurais, né, as fazendas de café, né, todos esses elementos aparecem aí também, né, em contraste à urbanização. Porque o Pauliceia ele foi produzido justamente ali naquele momento em que São Paulo está, né, dando um boom demográfico e, né, econômico em decorrência do processo muito rápido de industrialização e urbanização, o que acarreta mudanças rápidas na paisagem. E é justamente isso que o Mário de Andrade está mostrando, uma São Paulo que está mudando rapidamente. É isso que ele mostra no livro. A letra A, ela está correta. Eu tinha que marcar a incorreta, então dá um conferes aí, tá? Vou ver aqui. Alguém de repente ligou o áudio aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Galera, fiquem à vontade também para participar no chat, mandar perguntas, tá bem? Vamos nessa. Questão de número 13, letra B. A exemplo de outras obras do movimento modernista, Pauliceia Vairada apresenta uma estética literária na qual se percebe um gradual afastamento dos movimentos artísticos anteriores. O que acontece aqui, cara? A letra B, eu até entrei com recurso, porque muitos alunos pediram, tá? Mas eu meio que forcei aqui o recurso nessa questão.
eu vi que eles responderam mal, com problemas. A letra A, ela diz o seguinte: a exemplo de outras obras do modernismo, Paulicé apresenta uma estética literária na qual se percebe um gradual afastamento dos movimentos artísticos anteriores. Sendo que o modernismo, de maneira geral, ele busca fazer o quê? Uma ruptura, né? E não um rompimento gradual, um afastamento gradual, mas romper. O modernismo de 22, a chamada geração de 22, era chamada geração destruidora. Só que tem um detalhe. Esse livro, especificamente, ele tem lá o prefácio interessantíssimo. Esse livro é o primeiro livro do nosso modernismo, né? Exato. Olha aí, ó, pensamos juntos aí, eu e o João. E se ele foi o primeiro, o que acontece? Ele ainda tem uma atitude, talvez, um pouco incerta em relação à estética modernista. Ele é um primeiro passo em direção ao modernismo. E isso poderia nos fazer pensar o seguinte: né, realmente ele é um primeiro passo para esse afastamento e não uma ruptura radical. Sabe por quê? Tem um trecho que diz exatamente isso aqui, ó, prefácio interessantíssimo. Abre aspas. Acredito que não se possa romper, né, de uma só vez com as teorias avós das quais o autor bebeu. Ele diz que não dá para romper de uma só vez com as teorias avós. As teorias avós são as concepções, né, anteriores de arte, de literatura e de poesia. Se ele não pode romper de uma só vez, e ele está afirmando isso, o que significa dizer? Que existe um afastamento gradual. Quer dizer, quem leu o livro mesmo, conhece o livro no detalhe, entende que esse livro ele acaba realizando um afastamento gradual e não tão, vamos dizer assim, e não tão ruptura radical assim, né? Que está escrito no livro, que não se pode romper de uma só vez com as teorias avós das quais o autor bebeu. Ora, então, né? É problemático. Só que, por que eu disse que eu forcei aqui o recurso? Porque fala a exemplo de outras obras do movimento modernista. O Bruno, às vezes, lê os livros e confunde mais. Eu acho que, na verdade, confusa é a banca, né? A gente sempre tem que ter convicção do livro, conhecimento aprofundado e tal. Eu acho que aqui o problema é... O que é confuso, às vezes, é a mente de quem faz a questão, né? Eles tentam dar um nó e, às vezes, eles próprios se perdem, não é? Mas, enfim, o que a gente tem que fazer? O problema é o estagiário. O que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar e entender a fundo o negócio, né? E, bom, pode acontecer. Eu vou dizer para vocês, porque eu falei coisas que podem ser motivo de desalento, de desesperança, né? Do tipo assim, nossa, a prova teve uma questão nitidamente problemática, que foi a da Conceição Evaristo, e essa aqui eu não acredito assim que a gente ficasse sem chance de acertar ela, porque aqui, ó, as outras obras modernistas, na verdade, elas fazem essa ruptura, né? Paulicéia, por ser o primeiro, é uma obra que ainda sabe que tem resquícios até de rimas ali, rimas internas no texto e tal, rimas internas, né? Ele pode abolir a métrica, mas ele faz o uso de rimas internas no texto. Então, quer dizer, dá para falar até em um gradual afastamento mesmo, mas as outras obras não. Então, só que o que me chamou a atenção na resposta do recurso é que eles não se pegaram nisso aqui. Isso aqui eles poderiam afirmar isso aqui, não, mas as outras obras rompem, né? Seria a maneira certa de reagir ao recurso. Eu botei só para ver o que eles iam. E aí eles responderam: não, Paulicéia rompe com os padrões e blá blá blá. E eles simplesmente disseram: não, a gente está certo porque está certo, sem fundamentação nenhuma. Eu botei os fundamentos com base no livro. Eu mostrei o que estava escrito no livro para os caras. E não adiantou merda nenhuma, tá? Mas enfim, né? Eu diria a vocês que, quando fala que a exemplo de outras obras do movimento modernista, bom, de fato, outras obras rompem, né? As outras obras são obras de ruptura. Então, tá? Mas, enfim, a resposta que eles consideraram aqui, né, a incorreta, segundo o gabarito, é a letra B. Eu disse para vocês que isso aqui poderia ser considerado certo, né? Então é isso. Eles consideraram isso errado, tá bom? Prova problemática. Mas assim, eu estava te dizendo, apesar de eu ter colocado com um certo desalento algumas coisas aqui para vocês, a gente não pode partir da premissa de que a prova vai ser mal feita sempre, né?
se a gente pensar no histórico dos últimos anos da CAF, eu digo a vocês que os últimos 4 anos da prova, essa foi a primeira vez que eu fiquei, né, desapontado em relação às imprecisões. Foi a primeira vez em 4 anos que aconteceu esse tipo de imprecisão. A prova vinha muito bem. Depois de um histórico remoto de provas muito erradas, provas muito defeituosas, nós já tivemos prova em que os caras erraram o programa de leituras obrigatórias. É sério. Teve um ano em que os caras fizeram questões sobre livros do vestibular anterior. Tipo assim, mudaram a lista de obras, só se esqueceram de avisar para quem fez as questões. Aconteceu isso num vestibular da CAF, certo? Faz muitos anos. Teve um ano em que as respostas, uma resposta, por exemplo, as respostas estavam nas legendas. Você tinha que saber de que livro era o trecho e aparecia embaixo, extraído do livro tal, entendeu? Então, coisas bizarras assim já aconteceram, mas eu diria que nos últimos 4 anos nós tivemos uma profissionalização assim da banca e da elaboração da prova, tá? Eu vou entender então que o que aconteceu no vestibular 2024-1 foi um acidente de percurso, tá? Porque as provas vinham sendo muito bem elaboradas. Talvez a tentativa de deixar muito difícil tenha feito os caras se perderem um pouco, tá bom? Mas isso também acaba gerando o quê? Até aprendizado para a própria banca, né? Então eu entendo que a gente deva ter uma próxima prova normal, sem sobressaltos, e que você deva sim se preparar com consistência para fazer uma prova de excelência, para gabaritar, tá bom? A prova de literatura é mais sobre escolher a mais certa ou a menos certa. Então, Luana, houve um tempo em que eu enfatizava mais isso, né? Fiquem atentos, porque a CAF era muito especialista em formular enunciados problemáticos, né? Então, tipo assim, quando aparecer marca errada, eu dizia para a galera, vocês marquem a mais errada, tá? Porque vai ter mais de uma errada. Acontece. Tá bom? Então, aqui nesse caso, olha só o que aconteceu. A gente poderia considerar a letra B certa e não teria uma resposta errada, né? Então, não tem como a gente colocar uma regra absoluta como essa, mas eu diria, Luana, aproveitando a tua boa participação, que, no caso da prova da CAF, em primeiro lugar, vamos esperar que a próxima prova esteja como estiveram as provas dos últimos 4 anos, sem problemas. Tá? Eu acredito nisso. Mas, caso a gente tenha problemas, o que a gente tem que fazer? Sempre analisar as 4 alternativas. Se for para marcar errado, observar bem se tem alguma muito absurda, tá? Porque às vezes tem pequenas imprecisões que você vai ter que deixar passar para marcar aquilo que eles querem que você marque. Então você vai ter que fazer essa leitura. Mas eu vou alertar vocês ao longo do nosso percurso, ao longo das nossas aulas, eu vou mostrar quais são os tópicos que de repente a banca pode acabar vacilando, tá? E a gente pode já preparar o terreno para isso, tá bom? Lucas perguntou sobre escolas literárias. Coincide, né, com esse período que eu disse a vocês em que a prova se tornou uma prova mais bem elaborada, a abolição da questão de escolas, não tem mais, né? Então, o que acontece? Quando você tem 4 questões, você tem 5 livros, se você pegar para fazer uma questão lá sobre barroco, arcadismo, o que aconteceu nesse processo? Você desperdiçou um conteúdo de livro obrigatório para colocar uma questão de escola literária. Sabe por que eles botavam a escola literária antes? Porque era uma prova realmente assim, vamos dizer que eles facilitavam algumas coisas demais, né? Então, eu acho que até a questão de escola talvez fosse na tentativa de enxertar uma questão daquelas de relacione as colunas e facilitar as coisas, certo? E atualmente, a ideia é fazer uma prova para alto nível de competitividade. Escola literária é uma coisa que qualquer um estuda em qualquer lugar, né? Então, a tendência é que não se cobre mais. Voltando à colocação do Lucas, ele diz: Edir, esperar algo de questões relacionadas a escolas literárias na CAF. Será? Haja vista que apenas uma obra refere à fase modernista? Então a resposta é: a escola aparece dentro do livro. E o Lucas já identificou qual é o livro que tem abordagem de escola. É Pauliceia com modernismo. Os outros são contemporâneos. Fechou? Onde é que vai cair escola literária? Aqui. Se esse livro não cai na prova, é só a obra. A prova da CAF deixou de ser uma prova que trazia uma questão de escola
e 3 de obras, para se tornar uma prova exclusivamente sobre obras. Tá? Por outro lado, não tem no edital uma garantia de que não vai cair escolas. Entende? Porque lá diz que é preciso saber os momentos, né, os períodos literários e blá, blá, blá. Então, teoricamente, pode cair. Mas o histórico, né, nos últimos vestibulares, mostrou que a banca desistiu de cobrar escolas. Ou cobra escolas só dentro da obra específica. Tá? O que fazer em relação a isso? Vale a pena ficar estudando escolas literárias? Sinceramente, cara, pegando o padrão dos últimos 4 anos, não vale a pena. O que você pode fazer é fazer uma revisão geral das escolas, ter uma noção geral sobre as escolas, e caso apareça uma questão sobre escolas, ela deve ser uma questão relacionando colunas, o que maximiza a chance de acerto. Então não vale a pena perder tempo, você precisa só ter uma noção geral delas. Tá? Chance de cair escolas literárias é mínima, remotíssima. Né? A tendência é a gente manter um padrão de prova em que você tenha 4 questões, uma sobre cada livro, deixando um livro de fora. Ok? É isso. Bom, turma, então assim, ó, a letra C fala sobre Ode ao Burguês. Aí eu quero fazer uma observação para você. Esse é o poema mais conhecido do livro. Como caiu aqui, o que não caiu nessa questão? Que, né, pode então vir na próxima. O prefácio interessantíssimo. Outra coisa, Ode ao Burguês é um poema específico, mas foi o único que caiu aqui e é muito conhecido. O que a banca pode fazer na próxima prova? Fazer referências a outros poemas específicos. Né? No poema tal, o poeta fala disso e daquilo. Né? Na prova anterior, inclusive, eles tinham falado de Anhangabaú, tá? Foi um poema que eu mencionei agora há pouco aqui na aula para vocês. Tá? Então, você tem que saber as características do modernismo, você tem que atentar para alguns poemas específicos, e eu vou até listar para vocês os mais importantes depois, e você tem que ficar atento para o prefácio interessantíssimo, que tem enormes chances de aparecer na próxima prova. Combinado? Então, muito foco no prefácio interessantíssimo. Vamos voltar ali, né? Porque o João, ele disse, aquela questão louca de relacionar trecho e perguntar se é do Mário ainda não caiu. E então, João, essa questão de relacionar trecho não está descartado. Essa última prova não teve questão, né, desse perfil em Paulicéia. Mas se você pegar a próxima que a gente vai ver, olha aqui, ó, aqui, Fazenda Modelo, tem um trecho e uma afirmação sobre o trecho, né? Um trecho e uma afirmação sobre o trecho, né? Então a CAF ela não coloca o texto lá em cima, mas nas alternativas ela coloca mini trechos. Pode aparecer em Paulicéia também. Se eles forem fazer uma questão citando um poema, dizendo, poema tal, eles podem colocar o trecho. O poema tal aborda tal coisa, conforme se pode observar no trecho, e aparece entre aspas. Pode aparecer, viu, João? E essa tua observação, inclusive, ela acaba nos apontando mais uma vez para a necessidade do quê? Para a necessidade de analisar os poemas específicos. De você já estar vacinado sobre o que a prova pode trazer desse poema numa afirmação. No poema tal, trecho tal significa tal coisa. Né? Então você já tem que estar vacinado. Tá? Eu proponho aqui a leitura do nosso e-book. Né? Era um dos bônus que eu tinha colocado aqui possíveis para a nossa aula de hoje, mas aí a galera votou e ganhou disparado ali a tabela. Eu também acho que é o mais valioso, a tabela do livro da Conceição Evaristo, tá? Mas tem também o e-book de Paulicéia, né? Não vou colocá-lo como bônus hoje, mas está no repertório de materiais do assinante aí, tá? O e-book Paulicéia, ele tem análise do prefácio, detalhando cada aspecto que pode cair na prova do prefácio, interessantíssimo. É uma excelente leitura, tá? Porque às vezes o livro, ele também é um livro, tipo, ficar lendo poema por poema linearmente é um negócio meio improdutivo para a prova, sinceramente. Livro de poesia, para a prova de vestibular, é complicado você ficar lendo poema por poema. Então eu tenho um roteiro com as aulas, detalhando os poemas, e um roteiro também com uma explicação muito detalhada no nosso e-book. Na sequência do e-book tem os testes. E os testes também, cara, os exercícios, eles são muito importantes.
Isso aqui eu preciso dizer para vocês, tá? Até porque a gente está se encaminhando para o final da nossa aula, daqui a pouco eu já estou disponibilizando o material para vocês, e assim eu preciso dizer isso. Não tem como se preparar para essa prova sem fazer exercício. Tem que fazer muita questão para já ir prevendo as situações que podem acontecer. Tá? A gente fez muitas questões spoiler nos últimos vestibulares. Tipo, essa questão que a gente faz aqui, depois chega na hora da prova, vem muito parecido. Tá? Então, não tem como você chegar lá, porque uma coisa é você ter uma compreensão da obra. Aí chega na hora da prova, eles fazem todo um labirinto para te perguntar um negócio que você não imaginava. Então a gente faz os testes, os exercícios, justamente para ter essa previsibilidade. Se você estuda para vestibular, você sabe disso. Né? Não, eu não faço exercícios de química, eu só assisto às aulas. Aí tá ruim, né? E literatura é pior ainda, porque, cara, se você só. Vamos supor que você assista às aulas do cursinho. Provavelmente vai ter muita aula de escola literária, pouca aula sobre os livros, né? Escola literária não cai, cai muito pouco, ou não cai, e livro é o que cai. E não tem aula sobre isso, é bizarro. Aí você quer fazer exercício, aí você vai fazer um simulado a CAF, vai ter questões de escola literária, vai ter pouca questão de livro. As questões sobre livro não se parecem com as questões da CAF, porque as questões da CAF são muito detalhistas, são difíceis. E a questão do simulado que você fez, eu tenho certeza que não é uma questão assim. Então é bem complicado, cara. Eu acho que isso aqui é um ponto em que você tem que ter muito cuidado. Eu já disse a você, é a prova mais decisiva, é a prova de português, é a que mais pontua. São as 4 questões que são o calcanhar de Aquiles de todo mundo, que são as questões de literatura. O cara lá, eu faço aquele cursinho lá do estetoscópio de mentira lá, e eu faço 50 vestibulares. Você acha que esse cara que não estudou aqui, ele se preparou para essas obras aqui? É claro que não. Essa é a chance de ouro de você acertar o que o outro está errando, pô. Aí o cara chega lá com estetoscópio de mentira e tal, beleza, maravilha. Só que é o seguinte, você se preparou para isso? A não ser que você tenha feito um curso específico. Você juntou o seu bom cursinho com um bom curso de obras literárias. Aí já é outra história. Aí você está bem preparado. Né? Aí tá tudo certo. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Essa questão, ela exigiu muito, né, a compreensão geral da obra. Que nem a questão sobre a Conceição. E faltou a compreensão específica, a referência específica, o poema específico só apareceu aqui. Então, eu quero que você já atente para isso. Na próxima prova deve ter abordagens mais específicas sobre poemas, tá? A letra C, então, o que a gente vai considerar? Certo o que está escrito ali, porque ele faz uma crítica à sociedade paulista, né? Reforça valores do modernismo como a busca pela brasilidade, porque o burguês ele fica muito em cima de coisas francesas e importadas, né? E aí o poema critica isso, ele busca um sentimento de brasilidade, que é muito importante no modernismo, então características do modernismo estão aqui. E finalmente a letra D, evocação da loucura, do desvario. Tá no próprio título, desvairado. É tipo, São Paulo só doida, né? É isso que significa o título do livro. Né? Evocação da loucura, do desvario, da subversão das regras é uma característica marcante de todos os poemas da obra, explicitada pelo experimentalismo na composição dos versos e na criação de palavras. Está dizendo que tem neologismos. O próprio título é Pauliceia, é um neologismo, uma criação de palavras. Se você ler o livro como um todo, vai perceber que os versos são compostos de maneira assimétrica, não tem métrica regular neles. É uma inovação, é um experimentalismo. Então tá tudo certo, tá? Essa questão aqui ela está trazendo a compreensão da obra, os temas, o estilo, né, e características modernistas. Última questão. Antes disso, aqui você tem o QR Code, tá? Senão você pode... Vamos fazer o seguinte, eu vou estender, né, a promo do cupom Quero Gabaritar até o final do dia de hoje. Vai que você tem que conversar com alguém, com o pai, com a mãe, né? Com o marido, com a esposa, não sei. Né? Aí então você faz o seguinte, pega o cupom, anota aí, Quero Gabaritar, tudo junto, tá? E aí, até o final do dia de hoje, você pode usar essa oferta. Depois ela não vai estar mais disponível. Beleza? Última questão sobre Fazenda Modelo. Esse livro tem boas chances de ficar de fora, né? Assim como o Pauliceia, porque são livros que já caíram muitas vezes e tem livro aí que foi subaproveitado, que é o caso do Vendedor de Passados. Olha lá. Essa
questão aqui fez o lance do trechinho, do microtrecho, né? E a interpretação do trecho e da obra como um todo. Juvenal é responsável por regular a produção da fazenda, atividade que visa resguardar a saúde de touros, bezerros, como se confirma no trecho. A inconveniência concretiza-se no desenvolvimento do animal, que além de sofrer o impacto da desmama, encontra pastagens. Cara, assim, ó, basta ler o livro e ter uma noção geral do livro, você vai perceber que o Juvenal, né, ele não está preocupado em resguardar a saúde dos touros e bezerros. A própria ideia de, né, impedir que os bezerros continuem mamando, consumindo leite materno, porque o leite, né, das mães vacas, ele é destinado todo para exportação. E para os bezerros é dado um leite em pó, tá certo? Depois passa a ser dado só uma mingau. O Juvenal não está preocupado com, né, resguardar a saúde de touros e bezerros, tá certo? Isso é uma compreensão geral da obra que você tem que ter. A letra B. O livro Fazenda Modelo apresenta uma crítica de costumes, aos costumes e à liberalidade da época em que foi escrito. Então, olha só, o livro apresenta uma crítica aos costumes e à liberalidade da época em que foi escrito. Em que época o livro foi escrito? Isso aqui é contexto histórico, né? Qual foi a época em que foi escrito? Ditadura militar. A época em que o livro foi escrito era uma época de liberalidade? Não. Era uma época de repressão. Então, não preciso nem continuar lendo. C. O trecho, mesmo magoado, chateado e doente, até os mais doloridos apreciaram o programa assim que começou. Ilustra vantagens da vida oferecida aos animais na floresta modelo. Não havia uma vida repleta de vantagens, certo? Você vai perceber que faltava saneamento básico, faltava saúde pública, faltava até as mínimas condições de moradia, faltava educação, faltava tudo. Então, falar em benefícios da vida, vantagens da vida oferecida aos animais da fazenda é um absurdo, não é? Então é isso. É que os personagens tinham que aceitar aquela vida como se fosse repleta de benefícios. Esse era o discurso oficial. Mas a percepção da realidade é muito diferente, porque não havia benefícios. Só havia, né, na ótica crítica que o livro tem em relação à ditadura, só havia privações. Só havia, né, um governo preocupado em concentrar a riqueza nas mãos de poucos e deixar a maioria da população na miséria. Né? É isso. E isso, inclusive, tem a ver com aquela frase do Delfim Neto, né? Que primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo. Essa frase do Delfim Neto, que foi ministro da Fazenda, né, durante o período em que o livro foi produzido, essa frase ela é parodiada no livro, inclusive. Tem uma paródia dessa frase, do fazer crescer o bolo depois distribuir e tal. Quer dizer, o Chico Buarque ele é um crítico ferrenho, né, das políticas públicas, das políticas econômicas do regime ditatorial militar. Evidentemente que a Fazenda Modelo, como sendo uma alegoria do Brasil ditatorial, só pode fazer o quê? Né? Só pode estar justamente trabalhando da perspectiva do negativo, né? Daquilo que faltava para a população, daquilo que era ruim naquela sociedade. Então a letra C está errada. E finalmente a letra D, ninguém é de ninguém, na vida tudo passa, ninguém é de ninguém. Tá? Até quem nos abraça. Esses versos ilustram a ideia de liberdade que havia na Fazenda antes da implementação da Fazenda Modelo. Quando você diz ninguém é de ninguém, quando é que isso pode ter acontecido no livro? No período anterior à ditadura, ou seja, no período anterior à Fazenda Modelo, que é justamente o capítulo inicial do livro. Tá? Antes do ato institucional, antes do capítulo chamado Ato, a gente tem ali de como era a vida na Fazenda. Era a vida em liberdade. Tá? Então, isso é um conhecimento mais específico da obra também, né? Que acabou balizando essa questão. A gente poderia acrescentar ali na letra B conhecimento sobre contexto histórico, né? Só que apareceu muito pouco essa questão do contexto histórico aqui, poderia de repente ser mais valorizada, né? Mas é isso. Galera, resposta à letra D, tá? Próxima prova, se esse livro aparecer, enredo e personagens, é sempre muito detalhista a abordagem da CAF nesse aspecto, contexto histórico, e uma coisa que não apareceu até aqui, que você tem que ficar ligado, a última dica de ouro aqui. Estrutura. Tá? Como assim? Saber, por exemplo, que o livro, na sua estrutura, ele vai misturar diferentes gêneros discursivos, tipo página de jornal, anúncio publicitário, tá certo?
essa questão da estrutura do livro, apresentando também diferentes focos narrativos. Você viu muita questão de foco narrativo, não viu? Na Conceição Evaristo, não é? E aqui, onde é que está o foco narrativo? Então, eu entendo que seria interessante, né, você focar também nessa questão de que esse livro ele traz uma estratégia de polifonia. Olha a dica de ouro aí. Como assim polifonia? É que são várias vozes. Os capítulos, eles alternam, né, diferentes narradores. Tem um capítulo que é o Diário de Abai, tem outro que é o Diário de Aurora. Né? A narração é feita através de um diário de um personagem. Então, muda o foco narrativo. Os personagens se revezam como narradores. Um narrador em terceira pessoa se alterna com narrativas feitas pelos próprios personagens, de diferentes categorias sociais. Certo? Há o predomínio do narrador em terceira, mas tem fragmentos que são narrados em primeira pelos próprios personagens. Tá bem? Então tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa que ajuda bastante a gente a fixar esses livros que têm temas mais críticos da sociedade brasileira é o Clube do Livro. Dessa vez, no curso atual, eu vou fazer um Clube do Livro para cada obra. Terminamos o estudo do livro, né? A gente vai fazer ali, então, um encontro ao vivo para fazer um debate, um breve debate sobre o livro, apontar caminhos sobre como esse livro pode cair na prova e até mesmo uma eventualidade de uma proposta de redação, enfim, como vai acontecer no livro do Drauzio Varela, a gente vai sinalizar no Clube do Livro, tá bom? É um encontro ao vivo para o debate da obra. No nosso curso, todas as aulas são gravadas, né? Mas o Clube do Livro é ao vivo. As aulas do curso, é importante que seja assim, né? Aulas gravadas. Por quê? Cara, você está num curso semestral. Eu tenho certeza que você tem uma cacetada de conteúdos para estudar no seu cursinho. E eu tenho certeza que seu cursinho manda muito bem em todos esses conteúdos, ou em quase todos eles. Tá certo? Só que a literatura é um caso à parte, como a gente já viu. Né? Então, o que acontece? A gente tem as aulas gravadas para você conciliar com a sua rotina do cursinho, para você colocar quando você quiser assistir, mas você deve ter um compromisso aí de pegar, quem sabe, uma hora e meia, né, da semana, para fazer o estudo das obras dentro do meu cronograma. Tá? Eu vou compartilhar novamente o cronograma com vocês ali no grupo do WhatsApp, para quem não pegou, e eu vou colocar agora ali a tabela de revisão inteligente, certo? Aqui no nosso chat do Zoom, para justamente fazer valer a tua presença ao vivo aqui, o teu comprometimento. Quem não está ao vivo, não leva, tá? Então, compartilhei aí o link do Google Drive para você baixar a tabela de revisão inteligente, tá? Espera mais um minutinho para pegar, que aqui, ó, ficou de fora da última prova esse livro aqui, O Vendedor de Passados. Já comentei contigo um pouco sobre isso agora, lá no início da aula. Esse livro é para se cobrar foco narrativo, tá? Para falar dessa questão da Osga que narra, da mudança de foco narrativo que tem no final. Félix Ventura escreve um diário, que é o último capítulo. Capítulos entremeados no livro que são chamados Sonho número 1, Sonho número 2, Sonho número 3, Sonho número 4, Sonho número 5, Sonho número 6. Eu boto a minha mão no fogo e digo para vocês que se esse livro cair na prova, vai se falar sobre o narrador e vai se falar sobre esses capítulos sonho 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos a existência de capítulos que são sonhos, tá? Eu aposto todas as fichas nisso. Então, tem muito conteúdo aqui nessa aula de hoje, absolutamente valioso, mas a gente sabe que não adianta, de repente, você chegar lá e acertar 2 questões, acertar 3, você tem que gabaritar. Por isso, eu deixei, então, hoje essa condição muito especial para você, que é o cupom Quero Gabaritar. Se você não pode aproveitar agora, você pode ir no meu site depois e usar esse cupom até o final do dia de hoje. Conversa com o marido, com a esposa, conversa com o pai, com a mãe, com o responsável, com o vô, com a avó, e faz a matrícula hoje, para não perder. Porque a gente tem menos de 90 dias e o conteúdo é um conteúdo denso. E é o conteúdo, eu diria para vocês, da parte objetiva da prova, é o conteúdo mais importante. Eu sei que tem gente que vai para essa prova esperando fazer 2 em matemática. E é tranquilo, não tem problema. Né? Porque todo mundo vai mandar, quase todo mundo vai mandar mal naquilo ali, e não tem jeito. Então, onde é que você tem que garantir
essa pontuação. Aqui, 4 acertos em literatura. Galera, as ferramentas estão todas prontas para você. As aulas estão todas disponíveis no site. É só começar, tá? Foi um privilégio inenarrável ter estado aqui com vocês. O cronograma vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp e a tabela de revisão inteligente da Conceição Evaristo, que eu prometi de bônus hoje, tá no chat. Tá no chat do Zoom aqui. Eu botei o link, você pega e... Deixa eu ver se eu... Acho que eu compartilhei com todos, né? Todo mundo consegue ver no chat ali o link que eu botei do Google Drive? Sim? Ah, então tá excelente. Era isso que eu queria saber. Turma, então, muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Não percam a oportunidade aí. Se já estão no curso, desfrutem, aproveitem, porque isso é uma ferramenta absurda que vai jogar vocês lá na frente. Né? Eu tenho certeza que vocês vão estar muito à frente da concorrência. A aprovação vai ser massiva, como foi no último vestibular. Tá bom? É isso aí. Obrigado, gente. Brigadão. Beijos para vocês. Bom sabadão, bom fim de... Valeu, Nina. Brigadão. Beijo para vocês. Valeu, Lu. Obrigadão, João. Até a próxima. Tchau, tchau, turma.